Hoje, sexta-feira, 18 de abril, onde é comemorada a Sexta-feira da Paixão. Vou deixar aqui o trecho da Palavra de Deus que se encontra em Mateus 27, de 11 a 31. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, eles reunidos disseram-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O príncipe, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziam Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despedindo, o cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante deles, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Interessante nessa palavra é quando a mulher do presidente sonhou e pediu, que ele não entrasse na questão desse justo. E ao perguntar à multidão, a multidão falou que o sangue de Jesus caísse sobre eles e sobre seus filhos. Aquela criação do Deus vivo, aquelas pessoas, criação do Deus vivo, estavam diante do Criador. Não sabiam o que estavam falando. Eles não sabiam o que estavam falando. Realmente, aquele sangue, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, é a única chance que a humanidade tem de se salvar.
esse sangue é a única, esse sangue derramado é a única opção que nós, filhos dos filhos, né? Aquelas pessoas que mataram Jesus, tem a opção de se salvar. Jesus veio, foi crucificado, morreu na cruz, ressuscitou. Hoje ele vai retornar. Ele vai retornar hoje como juiz. E as pessoas que aceitaram o seu sacrifício, aceitaram o derramamento do seu sangue, essas pessoas, elas vão se salvar. E foi esse sangue, através deste sangue derramado, é que nos veio a salvação. Que você hoje escolha a salvação em Cristo Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus. Tudo que ele sofreu foi por amor. Naquele momento ele poderia simplesmente terminar ali com todas aquelas pessoas, os anjos viriam, salvariam, destruiriam, mas ele não, ele escolheu derramar o seu sangue para nos dar mais uma oportunidade de salvação. Que Deus nos abençoe, que abençoe essa humanidade, para que escolha, para que ame a Jesus, ame a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, e escolha esse sacrifício. Amém.